Neste momento de crise que o país está atravessando, a gente te convida para uma reflexão. Para ajudar a gente, vamos receber agora o professor filósofo Mário Sérgio Cortella. Bom dia, professor. Bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo. Já estou muito bem-vindo, ainda mais que vocês gostam de chuva, eu também, a cidade que eu moro, que é São Paulo, está com uma recusa imensa de chuva. Estão precisando de chuva. Exatamente, mas isso é que nem crise, uma hora vem. A crise hídrica chegou também. Isso, exatamente. E já que o senhor falou em crise, o tema da sua palestra aqui que diz o seguinte: a crise é moral. Por que essa crise é muito mais moral do que econômica, financeira, política? Claro, a gente tem uma crise que é de natureza moral, no ponto de partida, por conta de uma série de descaminhos que nós admitimos no nosso dia a dia, na política, na gestão da empresa. Quando a Fundação Dom Cabral organizou essa palestra com pessoas em Goiânia, a finalidade é mostrar o quanto que é a decisão do indivíduo, a tarefa das pessoas, aquilo que elas precisam fazer, é isso que decide. Afinal de contas, uma crise não é invencível, ela não pode ser fingida como se ela não existisse. Mas, como diziam nossos avós, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Aliás, é numa crise que a gente vê quem é bom mesmo, né? Porque no dia a dia, descer o rio abaixo é tranquilo. Quero ver o esforço a ser feito, né, numa outra direção. Por isso, assim, Anderson, um componente moral, né, nessa questão, que é a nossa decisão sobre o que é certo e errado fazer, mas nós somos capazes, sem dúvida, de lidar com isso. Pois é, professor, mas aí o que é certo e errado? No momento de crise, todo mundo fica naquela dúvida, que caminho tomar. Onde que a gente pode buscar essas respostas? Com a gente mesmo? A coisa mais perigosa é a ética da conveniência. Isto é, se está bom para mim, então tudo bem. Ou um ditado perigosíssimo nessa hora, que é cada um por si, Deus por todos. Uma crise do porte das que nós estamos tendo, que balança um pouco o país na condição, tem que ter outro ditado, que é um por todos e todos por um. Afinal, a lógica de cada um por si, ela leva a algo que um dia Mahatma Gandhi falou com muita advertência: olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Se a lógica é cada um cuidar de si, não há possibilidade. É necessário que o conjunto da sociedade, no dia a dia, entenda que essa é uma crise que, embora não tenha sido provocada por todo mundo, ela afeta todo mundo. Portanto, ela é um problema nosso e não deles. Agora, professor, vamos falar também de um outro valor muito importante e que está aí em decadência na sociedade, que é a honestidade. Por que esse valor hoje as pessoas não levam tão em consideração? Nós tivemos uma mudança do modo de entender até a ideia de honestidade. À medida que o país teve um desenvolvimento econômico em que outros modos de negócio entraram no nosso circuito, aquilo que antes era o fio da barba, literalmente, como garantia, deixou de sê-lo. Há uma segunda questão. Nós temos hoje muito mais notícia sobre a desonestidade do que, de fato, a prática, diferente do que já foi. Hoje, uma imprensa livre, plataformas digitais, velocidade de comunicação, acaba fazendo com que a gente tenha uma maior recusa à desonestidade. E, portanto, qualquer evento que venha à tona em relação a isso nos atinge e nós temos a notícia sobre ele. É claro que a honestidade ela é decisiva para construir uma solidez de vida comunitária. No entanto, a ausência dela, ou a rarefação, né, da honestidade, tal como da água, nos deixa absolutamente, né, num estado de penúria, o que é muito perigoso. Pois é, professor, o que o senhor acha que leva a gente a ter esses problemas morais? Qual que é a causa disso tudo, hein? Olha, são as nossas escolhas, ética é escolha. Nós somos um ser que é capaz do benefício e do malefício. Nós somos um ser livre, que pode decidir fazer o que é correto ou não fazê-lo. Isso significa que as nossas escolhas hoje, elas são muito mais voltadas para a ideia do individualismo do que de uma percepção comunitária. Eu, a primeira vez que vim a Goiânia, há 40 anos, ela tinha uma vida um pouco mais comunitária do que hoje. A minha cidade, São Paulo, onde eu moro, ela tinha uma vida em que se tinha um trabalho, né, de entrosamento. À medida em que a gente começa a achar que cada um cuida de si mesmo, como eu dizia há pouco, vai degradando essa lógica e aí as escolhas são as más escolhas. E nós vivemos um momento, aí que a gente acompanha esses casos de corrupção, Operação Lava Jato, né? Um momento até triste, outros, né? Vários outros, são muitos escândalos. Aí a gente fala também de poder. Professor, o senhor acha que o poder, ele corrompe obrigatoriamente? Não necessariamente. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo e, sem fazer um autoelogio, né, em nenhum momento eu tive qualquer acusação, né, à minha atividade, nem ao governo em que eu estava. Isso significa que a corrupção é uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Ela é uma possibilidade de quem está no poder. E vai bater na porta. Mas é claro, ela vem. Eu posso acatar ou não esse apodrecimento moral meu. É uma decisão.
E significa o quê? Por exemplo, quando eu era gestor público em São Paulo, eu tinha assédios no meu dia a dia. Acatá-los, acolhê-los, aderir a eles, era uma escolha. Não fazê-lo também. E existe perda de privilégio, existe perda de poder quando se faz, às vezes, boas escolhas. Agora, tem algo que você lembrou que é muito importante em relação a essa questão. A tarefa do poder, Sueli, é servir. Todo poder que, em vez de servir, é um poder que serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Numa sociedade, se o poder deve servir, ele não deve servir a si mesmo. O que nós temos visto hoje é uma estrutura de poder empresarial, poder político, que serve mais a si mesmo do que serve à comunidade no qual está. Ok, professor Mário Sérgio Cortella, continua com a gente? Pode ser, então? Então vamos fazer o seguinte, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, quiser conversar com o professor também, mande para o nosso e-mail, pdg@tvanhanguera.com.br. O professor vai ficar mais um pouquinho com a gente, daqui a pouquinho ele volta para tirar a sua dúvida, responder essas questões aí sobre a nossa crise, que também é moral.